Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala que é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político, que será o governo do anticristo. Saiba que o governo do anticristo será um poder político. Queridos, eu fiz um vídeo por esses dias. Um dos últimos vídeos que eu fiz, está aí no nosso canal, Sono da Morte, ok? O vídeo que eu deixei aí, o último, né? Quero fazer uma segunda parte agora, Sono da Morte, para lembrar para as pessoas que aquilo que eu trago aqui não é para trazer o medo nem o terror, não é para colocar medo em você, não. Sabe por que não? Porque a Bíblia diz assim, bem alegre: bem-aventurados são aqueles que amam a volta de Cristo, a volta do Cristo, que é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Então, bem alegre, bem-aventurado, bem alegre são esses. Então, parece ser contraditório, né? Porque na volta de Jesus, né, até chegar à volta de Jesus, então muitas coisas ruins vão acontecer. Nós sabemos de Mateus 24, as cartas dos apóstolos, Apocalipse, né, 7 trombetas, as 7 taças, os ais. Então, vai acontecer muita coisa. E muita coisa ruim. O mundo vai estar um caos. A palavra diz que Deus não criou o mundo para o caos, mas que ela fosse habitada. Porém, nossos pais pecaram, né? Adão e Eva, e nós entramos nessa guerra humana e nessa guerra espiritual. E nós devemos conhecer a palavra de Deus. Nós devemos conhecer a nossa, como se diz, a nossa biografia, a nossa história de vida, do nosso antepassado, né, e do presente. E nós conhecemos, se nós lermos a Escritura, começo, meio e fim. E com a chegada do final dos tempos, nós podemos fazer avaliações, ou nós podemos até mesmo ensinar, passar para as pessoas que a Escritura nos ensina e nos mostra tempos, né, do fim. Sinais do fim. E nós observamos que o Evangelho, que é a boa nova de Cristo, está sendo pregado, foi pregado, está sendo pregado, mas ela caminharia para uma reta final, onde essa boa nova ela seria abandonada. As pessoas viveriam a apostasia. É o que nós estamos vivendo. Sabemos que nosso Deus e nosso Pai, nosso Criador, Ele é um Deus amoroso. É um Pai amoroso. Ele odeia nosso pecado, mas Ele nos ama. Ele ama a sua,
Diz a palavra que Deus amou o mundo, amou as pessoas, não o mundo, terra, não o mundo árvore, não o mundo riqueza, não. Deus amou as pessoas. Deus amou o mundo, quer dizer, Deus amou as pessoas de uma tal maneira que deu seu unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a única forma de nós reconciliarmos com Deus, nosso Pai, é intermédio do Senhor Jesus, o qual ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é só intermédio de Jesus. E Deus, a palavra diz lá que Deus anuncia o fim desde o princípio. Desde o princípio. Nós observamos que Deus, nosso Pai, pregou o Evangelho. O próprio Deus, o Criador, pregou o Evangelho para nossos pais, né? Que foi Adão e Eva. Deus pregou a Eva. Deus pregou para Eva e disse: ó, vocês pecaram, vocês erraram, nós estamos separados agora por causa do seu pecado, porque a palavra diz que vossos pecados fazem separação de vós e vosso Deus. Estamos separados. Mas de você vai nascer este que vai nascer, e você vai nascer uma descendência, e esse vai pisar na cabeça de Satanás. Então Deus começa a pregar já o Evangelho, a boa nova. Ele ia restaurar o homem para consigo, intermédio daquele que vai pisar na cabeça de Satanás, que fez o homem pecar e errar. E esse que ia nascer é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que pisaria na cabeça de Satanás. Então já Deus já prega lá o que ele ia fazer. Prega a boa nova, o Evangelho, Adão e Eva. E Deus vem anunciando. Deus anuncia o fim desse mundo desde o princípio. Deus sabia de tudo que ia acontecer? Sim, Deus deixou o curso natural, na sua infinita sabedoria. Chegamos ao curso das nossas vidas, e o qual nós estamos hoje, depois de Cristo, em 2026. Janeiro, hoje nós estamos no mês de janeiro de 2026. Hoje é dia 12. Então, meus queridos, nós observamos que dentro dessa história maravilhosa, não é conto científico, não é a história da carochinha, é uma história real, o qual nós nascemos, passamos, né, por uma passagem aqui desse mundo material, entendeu? E vamos partir para o mundo espiritual, ok? E no mundo espiritual é o mundo eterno, é o mais real do que aqui. Aqui não é real. Aqui tudo apodrece, aqui tudo desaparece, né? Essa parede um dia vai cair, vai virar, voltar ao pó. Essa madeira que está aqui, que é o cabo das minhas, né, das vassouras, dos rodinhos, eles vão virar pó de novo. Você e eu vamos morrer, vamos voltar ao pó. Então isso aqui é passageiro, não é real. Agora, o mundo espiritual, sim, ele é real. E o que eu quero trazer para você aqui é dizer para você que tudo que está na Escritura está se cumprindo, se cumpriu e está se cumprindo. Ok? E nós estamos vivendo o final dos tempos. Tempos do fim, a volta de Jesus. Deus profetizou e pregou o Evangelho para Eva e Adão, já se cumpriu. A vinda do Messias, do Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para desfazer as obras das trevas. 4:37. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. O que isso significa? Se os dias de Noé foram marcados por hibridização, corrupção genética, violência, idolatria e manipulação espiritual, será que estamos vivendo algo parecido hoje?
O Senhor Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Só que Deus é Deus e Criador. Deus, Criador e Pai daqueles que querem reconciliar novamente. Outrora perdemos o status de filhos por causa da desobediência. Houve uma ruptura, uma separação entre Deus e os homens. Houve uma ruptura por causa de Adão e de Eva. Mas agora, intermédio daquele que o próprio Deus pregou em Evangelho, dizendo que ele ia nascer da mulher e ele pisaria na cabeça do serpente, traria novamente o reconcílio entre Deus e os homens. Intermédio de Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Ele tem poder para tirar o pecado do mundo. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Nunca teve. Jesus nunca teve pecado. Foi santo. E foi obediente até a morte para pagar o preço, né, dos nossos pecados. Ele levou sobre si nossas enfermidades. Ele levou sobre si nossas maldições. Porque o próprio Deus disse a Adão: maldito é a terra, Adão, por tua causa. De onde veio o homem? Do pó da terra. Você veio do pó, pó é, pó ao voltará. Então se tornamos malditos. A Bíblia diz que Jesus se fez maldição por nós. Porque está escrito que todo malfeitor era condenado devido ao seu pecado, devido aos seus erros, né? E era considerado maldito por ser pregado numa cruz até a morte. E Jesus, sem pecado, tomou essa posição. Era para mim, era para você, era para toda a humanidade ser crucificado numa cruz, pagado o preço do seu erro. Mas, contudo, o próprio Deus envia o seu Filho amado, seu único Filho, seu unigênito, para que todo que nele crê nesse sacrifício alcance a salvação eterna e o reconcílio para com o Pai, para com Deus, e viemos reconciliar e se tornar novamente adotados, comprados com o sangue de Cristo, comprados com o sangue de Cristo, e se tornarmos novamente filhos. Então é para isso que Jesus manifestou. E isso já se cumpriu. Jesus já fez isso, já se manifestou, já morreu por nós, já pagou a conta, já ressuscitou, já recebeu todo o poder nos céus e na terra, está sentada à direita de Deus e intercede por nós. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lembreis que vocês têm um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o homem. Ele passou por todas as afrontas desse mundo. Então tem como ele ser um advogado? Tem. Por quê? Porque ele é santo, porque ele é o Filho de Deus, santo, sem pecado, pode interceder porque ele pagou a conta. Tudo que o homem sentiu na terra, Jesus sentiu. Então ele pode falar: Pai, eu senti. Eu estive num corpo humano. Eu tive sono, eu tive fome, eu tive sede, eu tive dor. Jesus adoeceu. A Bíblia diz que Jesus adoeceu na cruz para morrer. Você imagina a febre, a dor que Jesus teve ali no seu corpo, na carne física, pendurado naquela cruz, pregado, devido aos seus hematomas, as chicotadas, os pregos cravados em suas mãos, em seus pés, aquela coroa de espinho. Tudo aquilo enfermou Jesus em febre, em agonia. Diz que toda a aflição estava sobre Jesus, todo o pecado dos homens estava sobre Jesus.
E Jesus chega ao ponto de sentir falta do próprio Pai, dizer: Pai, Pai, por que me abandonaste? Quando ele fala lama sabachthania, ele diz: Pai meu, por que me desamparaste? Então Jesus passa por essa fase pagando, mesmo sendo inocente, mesmo sendo puro, sem pecado. Ele passa por isso, porque ele mesmo diz assim: eu dou de mim mesmo por vocês. Eu dou, mas torno tomá-la. Ele diz que Jesus então morre e o Pai o ressuscita e ele lhe dá novamente o corpo glorificado. E Jesus se torna herdeiro de tudo, tanto que depois de glorificado e ascender aos céus, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por isso que a Bíblia diz que há só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o único que pode tirar o pecado do homem, o único advogado que pode interceder. É o único caminho, é a única verdade e a única vida, para que as pessoas, os seres humanos, alcancem novamente o reconcílio para com o Pai. Bem, dentro de todo esse texto e contexto que eu falei para vocês, eu quero dizer para vocês que nós estamos agora na reta final. Tem o pregar do Evangelho que Deus pregou para Adão e Eva, daquele que nasceria e pisaria na cabeça da serpente, e isso já se cumpriu. Já se cumpriu em Cristo Jesus. Cristo veio, nasceu, viveu, ensinou, fez milagres e maravilhas e deu sua vida por nós. E aí ele nos ensina tudo o que devemos fazer para alcançarmos a salvação. Mas Jesus fala então sobre Mateus 24 e deixa seus apóstolos a prosseguir com o trabalho, nos mostrando o final dos tempos e o fim do mundo. E o que eu quero trazer para você nesse texto e contexto é que Jesus, sendo Deus, o Verbo de Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre os homens, conhece toda a situação, tanto como Criador, como na dor da carne. Ele passou por tudo. E Jesus vem enfatizando e ensinando naqueles tempos, no seu tempo, há 2000 anos atrás, o que sucederia no final do mundo. Então ele nos deixa escrito em Mateus 24, ele usa os apóstolos, ele usa João lá na ilha de Pátimo e nos traz o Apocalipse, nos mostra como será o fim do mundo, intermédio dos apóstolos. Pedro é um citado ali, ou Pedro cita a escritura, quando a terra foi reservada com água para o dilúvio e agora está sendo reservada para o dia do grande fogo. Os demais apóstolos então escrevem cartas, epístolas e enfim está na história ali, mostrando para nós como seria o fim do mundo, como seria a volta de Jesus, o que aconteceria, que nós deveríamos avaliar. Ninguém sabe datas e tempos exatos, mas sabemos discernir. Olhar para a figueira, se ver que as folhas estão caindo, estão ficando secas, está próximo o inverno. Assim, quando vir de todas essas coisas acontecer, que nós estamos pregando, ensinando, diz a palavra, os apóstolos, a revelação de Jesus, está se cumprindo as profecias, veja que está próximo a vinda do Filho do Homem. Devíamos analisar e avaliar os tempos das profecias, se aconteceram, se estão acontecendo, ou até mesmo fazer análise espiritual daquilo que estamos vivendo agora. E podemos avaliar nessa ideia teológica pela Escritura que tudo aquilo que foi revelado nas profecias estão acontecendo. Nós observamos que nós vivemos daquilo que Jesus disse. Os tempos da volta dele seria como nos tempos de Sodoma e Gomorra, como nos tempos nos dias de Noé. Vocês viram a performance do beijo aqui, né? Vocês viram. Então, tem gente que pode ter ficado horrorizado com aquela performance do beijo. Eu achei inusitado e se prepare, porque eu estou com 72, energia de 30 e tesão de 20. Então, essa retórica narrada para nós das Escrituras, estamos vivendo.
guerra, rumores de guerras e um monte de coisa que Jesus fala, seriam princípios de dores. O tempo, diz a palavra, sinal nos céus e na terra. Veja bem, sinais nos céus e na terra. O que é que nós observamos hoje? Todos esses sinais nos céus e na terra. O tornado que atingiu São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, foi classificado como nível 2 em uma escala que vai até 5, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná. Hoje foi dia dos moradores consertarem os estragos. A nuvem grande em formato de funil assustou os moradores. Olha isso. Os ventos chegaram a 180 quilômetros por hora. O tornado fez o percurso de 1 quilômetro, o suficiente para provocar estragos. É um tornado categoria F2 na escala Fujita, ou seja, ao redor dos 180 km por hora. O engano, o certo é errado, o errado é certo. A verdade virou mentira, a mentira virou verdade. Apostasia, abandono da verdade. Então todas essas coisas estavam acontecendo. Mas um dos principais sinais do final dos tempos seria o quê? Quando disserem a paz e segurança, então virá repentina destruição. Não é assim que está escrito? É. Mas quem vai trazer a paz e a segurança? Aí você tem que entender. Por isso que eu digo que o cristão não se deve envolver com a política. Porque a política é um reino temporal que era eterno nos céus. Quando houve a ruptura entre o diabo e Deus, houve guerra no céu, o diabo trouxe uma narrativa política. Ergueu-se uma figura coberta de trevas flamejantes. Seus olhos, vermelhos como brasas, refletiam ódio e astúcia. Era Satanás, o antigo inimigo, liberto de sua prisão. Suas asas queimadas tremiam. E sua voz ecoou como trovão sobre a terra silenciosa. Por 1000 anos me calaram, mas o coração dos homens nunca mudou. Eu retornarei, e o mundo voltará a me ouvir. Ele caminhou entre as cinzas do abismo, e onde seus pés tocavam, a terra se tornava seca e fria. Dizendo, eu subirei acima das estrelas, acima das nuvens, terei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ele pecou e com a sua glória que tinha diante do Senhor, como o brilho que tinha, o poder que tinha, subiu ao seu coração, houve iniquidade em si, ou em ti, no caso, ou em Satanás, e com isso houve a soberba. Ele se rebelou lá no céu, e ele trouxe o engano, tanto que foi expulso do céu os anjos. Satanás, Lúcifer, enganou a terça parte das estrelas que são os anjos. Então houve uma ruptura da verdade com a mentira de Satanás, que é o criador, é o pai da mentira, que criou a mentira, Satanás. Enganou a terça parte dos anjos, o qual foram expulsos do céu. Jesus mesmo, ele fez uma narrativa dizendo, eu vi Satanás cair como relâmpago do céu. Lá em Apocalipse diz que o diabo desceu à terra, foi expulso e desce para a terra, sabendo, e desce com muita fúria. Satanás desce para a terra, para o abismo, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o que ele vai fazer? Vai trabalhar para tentar, destruir as coisas que Deus fez. E Deus até que permite para que se cumpra a Escritura. Deus até que permite para que se cumpra a Escritura que Satanás venha fazer o que faz, sendo como que fosse um acusador, um promotor de justiça. E nesse tempo Deus permite que as coisas também venham acontecer conforme está nas Escrituras. Pois o próprio Deus torna a afirmar que está escrito, eu anuncio o fim desde o princípio. Então tudo há um propósito. Até mesmo Satanás, os demônios têm um propósito a cumprir daquilo que está escrito. Eles não podem desviar das Escrituras. Daquilo que Deus falou que vai ser, vai ser. Deus já viu o que eles iam fazer, então Deus já mostrou. Vai ser assim, 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 e eu já vi. E eu determino tal coisa assim, assim, assim e assim. Porque Deus sabe que o coração dos demônios, de Satanás, não mudará.
Mas o teu coração, o meu coração, o coração do homem pode ser mudado. O homem pode absorver a verdade de Deus. E Jesus pode trazer libertação para você, para mim e para toda a humanidade, se assim quiserem. A palavra diz que os homens têm a decisão, sim, de escolher entre o bem e entre o mal, entre o certo e entre o errado, entre a verdade e entre a mentira. O homem tem essa outorgação de Deus em escolher. Jesus diz bem claro. Aliás, se nós voltarmos para o Velho Testamento, nós observamos Deus colocando a bênção e a maldição para o seu povo. Não é diferente hoje. Deus coloca a bênção e a maldição. E diz ainda assim, coloca bênção e maldição. Escolha a bênção para que te vá bem. Então Deus dá liberdade para você escolher, para mim escolher. Tem uns que pregam o que não, que nós somos tipo robozinho. Tem que obedecer e tem que ser aquilo que vai ser por Deus. Não, Deus dá o livre-arbítrio para nós escolhermos entre bênção e maldição. Jesus dá para nós também o direito de escolhermos, de aceitarmos ou não. Tanto que diz na Escritura, se eu não me engano lá no livro de Lucas, que todo aquele que negar ele diante dos homens, ele também o negará diante dos anjos do meu Pai, diz o Senhor Jesus. Mas todo aquele que me confessar, eu também o confessarei. Então aí há uma liberdade de você querer aceitar ou não. Por isso que a Bíblia diz assim, quando o Espírito Santo tocar em você, bater na porta, porque Jesus disse, eu bato na porta, se você abrir eu vou entrar, eu vou ser com você e você comigo, se você abrir a porta. Por isso que a Bíblia diz, quando o Espírito Santo tocar em você, não endureça o teu coração, ouça a mensagem. Não seja um Caim, porque Deus fala, o inimigo também fala. Só que você tem que dar ouvido para a verdade, para a justiça, para o amor e não para o mal. Quando Deus também fala para Caim, fala, olha, o mal já está à porta. Deus, o próprio Criador, estava vendo que Deus estava vendo que Satanás estava incitando a Caim. Olha, o mal já à porta. Resista esse mal e será aceito. Mas se você não aceitar o que é certo, o mal vai prevalecer e você vai cair sob maldição. E assim aconteceu. O próprio Deus falou com Caim. O próprio Satanás falou com Caim. Caim escutou Satanás. Obedeceu Satanás, foi e matou seu irmão. Adão e Eva escutou a Deus, mas também escutou a serpente, a antiga serpente, o diabo, Satanás. E ela ouviu quem? A Deus ou o diabo? Ouviu a serpente. Ouviu Satanás. E com isso caíram. Então nos dias de hoje é a mesma coisa. Temos a palavra de Deus, escolher entre a bênção ou a maldição, entre a verdade ou a mentira. Nós devemos escolher. Se Deus é mau, siga-o. Mas se Deus é Deus, o Deus dos deuses, o Criador de tudo, então siga Deus. Eu sigo a Deus. E quero que você também siga ao Deus verdadeiro, ao único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Pai de Cristo Jesus, nosso Salvador. Bem, dentro desses textos e contextos do que eu estou passando para vocês aqui, nessa mensagem, eu digo para vocês que nós estamos vivendo agora na reta final. Talvez até coloque no título desse vídeo aqui, Sono da Morte 2. Por quê? Porque eu fiz um vídeo passado agora, falei sobre o sono da morte. Vamos então colocar aqui que o mundo, que a atualidade de 2026, hoje estamos vivendo o tempo do sono da morte. As pessoas acreditam no reino que veio dividido do céu, que é o diabo que foi expulso, que trouxe a política. Jesus mesmo esclarece, eu sempre falo isso nas minhas mensagens, nos meus ensinos, que o reino dividido é o que Satanás tentou fazer no céu. Transferiu-se para a terra e hoje nós vemos centenas de tipos de reinos, nações, e dentro dessas nações, desses reinos, nós vemos a política. É o reino dividido. Nós contra eles, eles contra nós. Ideologia de gênero, verdade ou mentira, enfim, conservadores, não conservadores. Mas esse reino aqui é o reino dividido dos homens, não o reino de Deus. O reino de Deus é o reino único, universal. O reino de Deus é a igreja, é o povo zeloso de boas obras, não tem separação.
O povo zeloso de Deus, eles trabalham no mesmo intento dos ensinos de Cristo, dos mandamentos de Cristo. Então não há divisão. Mas o reino dos homens há divisão. Até fala da lei justa, fala do conservadorismo, são conservadores, têm bom pudor, são prudentes, são às vezes mais prudentes. Diz a palavra que os filhos das trevas têm mais prudência do que os filhos da luz. Vejam só como que é a palavra de Deus, e o viver de Deus, o reino de Deus, o reino dos homens e o viver dos homens. Só que o reino dos homens é o reino dividido, o qual Jesus profetizou e disse: o reino dividido por si próprio se destrói. É o reino da política, é o reino dos homens. Por mais que eles implantem ideologias, isso e aquilo, e paz e segurança, jamais vai ter. Porque é o reino dos homens. É o reino que é dirigido pela carne e pelos espíritos imundos. Mas quando nós cremos no reino vindouro, eterno, o reino, o paraíso, os céus, após a morte, lavado e remido no sangue de Cristo, esse é o reino eterno. Esse Satanás não pode tocar. Esse Satanás não pode destruir. Como diz a palavra, o inimigo pode até matar nós. O inimigo pode tirar a nossa vida. Pode matar-nos. O inimigo pode tirar a nossa vida, mas não pode tirar a nossa comunhão com o Pai. Eles podem tirar os nossos bens aqui na terra, pode tirar a nossa saúde, pode destruir tudo isso aqui. O diabo pode fazer isso, mas não pode tirar a nossa comunhão com Deus e a nossa salvação eterna. Ele não pode tirar. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo a época do fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim. E o fim está aí. Observe o que está acontecendo agora com o governo americano, o Trump. Ele está trazendo o quê? Ele criou leis novas. Nós observamos que chegaria o anticristo, ele mudaria os tempos e as leis.